Aleluia. Erga sua voz e declara nosso Deus. Esperei com paciência em ti, até que o Senhor se inclinou pra mim. Esperei com paciência em ti, até que o Senhor se inclinou pra mim e ouviu meu pranto, me tirou do poço, do lamaçal de destruição. E ouviu meu pranto, me tirou do poço, do lamaçal de destruição. Glória, poder e majestade sejam dadas, Senhor. Declara a Ele nessa noite. Aleluia. Força, domínio e governo pertencem a ti. Aleluia. Pega sua voz e declara: esperei com paciência em ti, até que o Senhor se inclinou pra mim. Esperei com paciência em ti, até que o Senhor se inclinou e ouviu meu pranto, me tirou do poço, do lamaçal de destruição. E ouviu meu pranto, me tirou do poço, do lamaçal de destruição. Glória, poder e majestade sejam dadas a ti. Força, domínio e governo pertencem a ti. Eu era pobre e necessitado, mas o Senhor lembrou de mim. Eu era pobre e necessitado, mas o Senhor lembrou de mim. Declare a Ele. Glória, poder e majestade sejam dadas a ti. Força, domínio e governo pertencem a ti. Glória, poder e majestade sejam dadas a ti. E a força, domínio e governo pertencem a ti. Deus pode mudar a realidade ao nosso redor por meio da fé que nós temos em Jesus. Eu creio nisso. É sobre isso que nós vamos falar um pouco. Josué, capítulo 10. Você tem em Josué, capítulo 10, todos localizaram? Amém? Amém. Você tem em Josué, capítulo 10, o registro de mais um dos milagres que Deus fez na vida do seu povo. E milagre, por si só, a definição já traz para nós a ideia do extraordinário, do sobrenatural. Mas alguns milagres, eles nos deixam, de fato, perplexos, de boca aberta. Esse é um deles, que você vai encontrar registrado na palavra de Deus, a ação sobrenatural de Deus na vida do povo que Ele ama. Um milagre que Deus fez na vida desse povo que Ele ama tanto, conforme registra o Velho Testamento. E eu já quero dizer para você, querido, que não é diferente com você. Amém?
essa história aconteceu há tanto tempo. Você pode dizer assim, pastor, isso aí aconteceu há tanto tempo. Mas olha, meu amado, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus é criativo na sua maneira de agir, mas o poder de Deus continua o mesmo, não mudou. Uma frase simples, uma verdade, aparentemente simples, mas que faz toda a diferença. Deus existe. E por isso eu creio em milagres. Amém? Simples demais. Deus existe. Eu acho que isso é inquestionável. E por isso eu posso crer em milagres. As pessoas às vezes podem até dizer assim, pastor, como me disseram essa semana, eu fui fazer o ofício fúnebre da dona Célia, a mamãe do Vicente. O Vicente está aí hoje? Não está. O Vicente é aquele da academia, esposo da Gislaine. E um senhor falou para mim, pastor, não tem religião não, mas eu gostei do seu discurso. Depois outra mesma coisa. Pode não ter religião. Agora, é difícil encontrar alguém que não crê em Deus. Não é verdade? Nós perdemos um amigo há um tempo atrás, amigo precioso. E ele dizia não crer em Deus, não crer na existência de Deus. Um amigo. E um dia, depois de uma conversa rápida, eu me despedi dele. E falei para ele, olha, eu não me lembro ao certo o que eu falei. E eu sei que ele falou assim, graças a Deus. Aí eu voltei e falei, o que é que você falou? Não. E ele quis consertar. Eu falei, assume, rapaz. Assume logo. E aí ele ficou rindo, falei, pastor, você não tem jeito, não. E foi embora. Então, é difícil alguém não crer em Deus. O desafio é crer no Deus conforme a palavra revela. Esse é o grande diferencial. O desafio é crer no Deus conforme a palavra revela. Esse é o desafio. E essa revelação segura que é a Bíblia Sagrada, essa revelação segura sobre Deus me ensina que eu posso crer em milagres. E que o fim pode ser o começo. Que a tragédia não é o fim. Que eu posso ter esperança de um milagre. Amém? Volte sua atenção para o texto, por favor. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e a havia destruído totalmente, feito Ai, e ao seu rei como fizera Jericó, e ao seu rei e os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, subi a mim, ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Até aí, tranquilo? Mais ou menos? Então vamos lá. Adonisedeque era um rei que está aqui manifestando o seu medo e o seu temor, porque Gibeão fez uma aliança com Josué, com o povo de Israel. E as notícias corriam que Josué estava
guerreando e dominando muitos lugares. E então Adoni-Zedeque ficou com medo disto. Porque a notícia se espalhou e ele pensou, eles vão chegar até aqui. Com medo de ser dominado por Josué e por Gibeão, Adoni-Zedeque fez uma aliança de 5 reis. Os nomes estão aí, cada um mais bonito do que o outro, você viu? Oão, Pirã, Jarmute, Jáfia, Debir. Ele fez uma federação. Reuniu esses exércitos, 5 exércitos, e diz assim, ó, agora nós vamos atacar Gibeão e Josué. Agora presta atenção aqui, para você entender bem, para a gente entrar no coração do texto. Por que Gibeão? O que Gibeão tem a ver com Josué e Israel? No capítulo anterior, Josué fez uma aliança com Gibeão. Porque o povo de Gibeão, com medo de Josué, se disfarçou em outro povo. E, infelizmente, Josué não consultou a Deus e entrou nessa furada. Fez uma aliança com o inimigo. E agora Josué e Gibeão estão juntos. Embora eles anteriormente fossem inimigos. Mas por causa da astúcia do povo de Gibeão, Josué caiu e fez uma aliança. E uma vez feita a aliança, Josué não quis desfazer. E Josué mostra aqui também um pouco do seu caráter, e a gente vê isso no livro de Josué tudo, que comandante, que líder extraordinário. Está feita a aliança, eu não vou desfazer. Muito bem. Então, Gibeão e Josué estão aliançados. Então, Adoni-Zedeque reúne os 5 reis e fala assim, vamos partir para cima de Josué e Gibeão. E assim eles fazem. Então, presta atenção aí. Os homens de Gibeão, versículo 6, mandaram dizer a Josué, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus, que habitam nas montanhas, se ajuntaram contra nós. O que Josué fez? Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes. Provavelmente ele caminhou 32 quilômetros, quando fala que ele subiu. Disse o Senhor a Josué, olha a revelação de Deus ao comandante Josué, não tenha medo, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo Deus de Gilgal. Josué pegou os seus exércitos, reuniu o seu exército e caminhou durante toda a noite 32 quilômetros, subindo as montanhas, e surpreendeu aquela confederação de reis que fizeram aliança contra ele. Veja o versículo 10. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O que aconteceu até aí? Josué reuniu... Primeiro, Josué ouviu o pedido de socorro de Gibeão. Falei, Josué, vem me ajudar, porque os reis estão vindo contra mim. Josué, então, honrou a sua aliança e subiu com o seu exército e os seus valentes a noite toda. E surpreendeu o adversário. E houve aí uma guerra. Josué saiu vencedor, mas não conseguiu eliminar todos os inimigos. Então, o que Deus fez aí? Fez
chover pedra do céu. E diz-nos o texto aqui que morreu mais gente por causa da chuva de pedra do que a espada do exército de Josué. Versículo 12, então. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial e a Gilgal. Deus abençoe essa palavra. Você viu o final da história? Parte do inimigo caiu na espada de Josué e seu exército. E a outra parte caiu por causa de uma chuva de pedras, mas não morreram todos os inimigos. Então o que é que Josué fez? Você que prestou atenção no texto. Josué parou e diante dos israelitas ele fez uma oração. O que é que Josué pediu a Deus, meu irmão? Deus, para o sol, segura aí, porque eu preciso de mais luz, eu preciso que o dia permaneça ainda claro, para que eu possa acabar com os inimigos, para não ficar nenhum. Porque certamente Josué sabia que se o inimigo, por ser tão grande, eram 5 reis, 5 exércitos grandes, tivesse tempo, eles poderiam se reagrupar e retornar para a peleja e causar grande estrago. Então Josué, na sua sabedoria, falou: como que eu vou fazer diante dessa situação? A noite está chegando, os inimigos estão se reagrupando, e como eu vou fazer? Você já se viu numa situação semelhante a essa? Em que você batalhou, mas não foi suficiente? Talvez você esteja chegando ao final do ano assim, como eu já disse aqui. Final de ano tem uma questão psicológica, né? Todo final de ano a gente está cansado. Você já viu alguém chegar no final do ano e falou assim: eu estou cheio de vigor? É muito mais psicológico, às vezes. Porque os dias se sucedem, as semanas se sucedem, e a gente continua no mesmo pique, e quando você vê, já está entrando o novo ano, e no meio do ano, e ponto final. Mas a gente tem esse negócio. Não sei como foi o seu ano. Eu sei, querido, que eventualmente Deus pode nos conduzir a uma situação assim. Quando eu leio a história do povo de Israel, eu posso fazer uma comparação com a minha vida, com a sua vida, com a nossa caminhada. Eu vejo que esse povo começou na sua caminhada em aliança com Deus. A história desse povo começa com Abraão. Deus chama Abraão, faz uma aliança com Abraão e com a sua posteridade. E a partir daí começa a caminhada desse povo rumo à terra prometida. Esse povo que nós estamos falando aqui, que está precisando de um milagre, é um povo que está em aliança com Deus. Passaram-se tanto tempo. Talvez esta geração de Josué não tivesse muito conhecimento da aliança. Porque passou-se muito tempo. Talvez eles não conhecessem muito bem sobre essa aliança, sobre a história de Abraão, embora ela fosse repetida nos lares. Pode ser que essa geração fosse uma geração assim, que considerasse isso uma história lá do passado. E que o negócio agora é outro. O negócio agora é que nós temos que pegar nas armas e batalhar se nós quisermos alguma coisa. A história ficou para trás, agora é com a gente. Depende da nossa força, depende da nossa capacidade. Talvez essa geração
experimentasse esse tipo de sentimento. Agora, meu amado irmão, o povo pode ter pedido a noção de aliança, mas Deus é fiel. E em nenhum momento da história, da longa história de Deus com esse povo, Deus se esqueceu da sua aliança com ele e Deus deixou de ser fiel. Amém? E essa é uma coisa fundamental. Se você quiser prosseguir, se você quiser continuar animado, cheio de disposição, se você quiser continuar cheio de vontade, cheio de garra, se você quiser prosseguir na fé, você precisa, meu amado irmão, sempre se lembrar que Deus tem uma aliança com você. E Ele é fiel. O texto aqui não fala em nenhum momento em que Josué parou e disse, olha, Deus tem aliança conosco. O texto não fala isso, embora em outros lugares ele falasse, mas esse texto não fala. Mas, meu amado irmão, basta você ler o livro de Josué e tomar conhecimento da história de Deus com esse povo, que você vai ver que Deus sempre, sempre se mostra tão fiel com a sua aliança com o seu povo. Você sabe por que a gente celebra a ceia do Senhor todo mês? A gente podia ter algumas razões, né? Mas uma delas é para que a gente não se esqueça dessa aliança de Deus conosco. Fazer isso, hein? Porque às vezes a gente se esquece com muita facilidade desse comprometimento de Deus. E as notícias vão chegando, né? Os reis e os problemas vão se agrupando. Parece que tem época na nossa vida que o inferno se organiza e levanta contra nós. 5 reis poderosíssimos se organizaram. Você já teve um momento na sua vida assim? Em que você parece que tudo quanto é problema da face da terra caiu no seu quintal? Você resolve um e começa outro, e aí de repente você tem notícia de outro, aí vem outro, e de repente você recebe um telefonema para selar tudo, e a sogra fala que vai passar 15 dias na sua casa, aí você entra em crise de ver, era só o que faltava. Brincadeira, eu canso de falar aqui que eu gosto muito da minha sogra, é só para brincar. Depois eu vou ter problema em casa, eu vou ter que ajeitar isso. Já teve um momento assim, em que você sentiu, meu Deus, parece que Josué e o seu povo estão vivendo uma situação assim. Todos se organizaram contra eles. Você já usou os seus recursos, mas não conseguiu resolver. Você está num beco sem saída, não pode voltar para trás. E não pode sair correndo, bater em retirada. Deus pode nos colocar numa situação assim e desafiar a gente a confiar no milagre. Desafiar a mim e a você a esperar Deus realizar um milagre. E, meus irmãos, eu leio essa história, às vezes, eu fico com vergonha da minha fé. Que homem extraordinário esse Josué. Não é verdade? Ele só parou, minha irmãzinha. Falou assim, reúne aí, vamos fazer uma oração. Não é demais? Reúne aí, vamos fazer uma oração. Josué, você vai pedir o quê? Para pelo menos o inimigo enterrar a gente? Ele falou, não, vou pedir para Deus parar o universo. Porque nós precisamos de mais tempo para vencer o inimigo. Você está maluco, Josué? Parar o universo? Deus não criou todas as coisas e estabeleceu todas as coisas só com a palavra? Quem crê nisso? Pois é, meu amado irmão, nós cremos nisso, então nós temos que orar como Josué.
Nós temos que ser coerentes com a nossa fé. Aconteça o que acontecer, meu amado irmão. Deus tem um compromisso, uma aliança comigo, com você. Ele está comprometido comigo, com você. Ele é fiel. Algumas coisas maravilhosas aqui nesse texto que me ensinam muito. A primeira delas é que quando eu afirmo que Deus existe, eu creio nele, eu creio que ele faz milagres, eu preciso crer que Deus tem liberdade e poder para fazer o que ele quiser. Eu preciso crer que Deus tem liberdade e poder para fazer o que ele quiser. Ora, Deus, o Senhor mandar uma chuva de pedra, que criatividade! Será que se nós estivéssemos lá como secretários de Deus, nós íamos dar essa dica para Deus? Ô Deus, te dá uma ideia. Eu não daria, nunca teria essa ideia. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, essa reunião de oração de Josué aqui. Josué, o que aconteceu? Não, chuva de pedra. Chuva de pedra? É, chuva de pedra. Matou mais gente do que nós conseguimos. Mas como assim, Josué? Chuva de pedra? É, Deus mandou. Os irmãos estão percebendo? Não. Deus tem controle e soberania sobre tudo que existe e possa existir, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Terceiro lugar, Deus usará situações assim para nos ensinar a depender mais dEle. Apesar da nossa capacidade, e é Deus quem nos dá a capacidade para fazer, para realizar, Deus sempre está reforçando essa relação de dependência que precisamos ter com Ele. Ser cristão é viver na dependência de Deus. Se nós pudéssemos definir o que é vida cristã, essa seria uma boa definição. E eu e você falamos com boca cheia, eu sou crente, eu sou um cristão, eu creio na palavra. Isso significa que você vive na dependência de Deus. Mas a verdade é que eu e você sabemos que isso é um desafio para nós, viver na dependência de Deus. O que eu aprendo com Josué de forma prática? Em primeiro lugar, quando os desafios vierem sobre você, encare os desafios com coragem e fé. Sejam quais forem os desafios que se colocarem para você, a sua postura é de coragem e de confiança em Deus. Não pode ser diferente. Se você for coerente com a fé que você professa ter, não há outra maneira de nós encararmos os desafios. O texto nos diz aqui, no versículo 5 e 6, que eram enormes os desafios. 5 reis. Eles, os reis, e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Era um desafio enorme. Mas Deus visitou a Josué e disse a Josué: Josué, não tenha medo. Não tenha medo. No versículo 7 eu aprendo uma outra coisa com Josué. Para enfrentar esse desafio aparentemente impossível, Josué reuniu tudo que ele tinha de melhor. Dedique a Deus
e na solução desses desafios tudo que você tem de melhor. O texto diz que ele reuniu o seu exército e todos os valentes. Isso significa que era a elite do exército estava ali. Josué fez tudo o que ele podia da melhor forma possível, com excelência. Josué fez tudo o que ele podia. Quando você encarar o desafio, você terá que julgar o desafio. Isso é natural. Julgue o desafio baseado em Deus e não na sua capacidade. Há duas maneiras de você olhar e julgar o desafio e de pensar como que você vai enfrentar, qual será a sua postura, as suas atitudes. Há duas maneiras. Uma, você olhará para si mesmo, reunirá os seus recursos. Então, muito provavelmente, o seu coração vai se desanimar. Mas existe uma outra maneira, você olha na perspectiva de Deus. Como Deus olha para esse enorme desafio que eu tenho pela frente. Perceba a postura de Josué. Olhe para as dificuldades pelos olhos da fé. Confie totalmente em Deus. Siga confiando totalmente em Deus. Quarto lugar, espere a intervenção sobrenatural de Deus. Deus responde às nossas orações. Deus se revela aos que o buscam e Deus socorre os que nele confiam. Diante de toda aquela situação tão complicada, Josué ora ao Senhor. Há uma coisa aqui interessante que, embora o texto não diga, e de novo a gente recorre à história para afirmar isso, para basear isso, Josué era um homem que conhecia o caminho do trono de Deus. Era um comandante muito ocupado, mas era um homem que encontrava tempo para orar. E ele não perdeu tempo e não pestanejou, não teve nenhuma dúvida. Vou pedir a Deus agora a sua intervenção sobrenatural. Está além das minhas forças. Você, ou melhor dizendo, corrigindo a minha expressão, Deus pode usar a minha fé e a sua fé, a nossa confiança, ainda que seja muito pequena, Deus pode usar para transformar a nossa realidade, ou a realidade ao nosso redor. Ouvindo essa história, você pode dizer, pastor, eu não tenho fé para isso, não. Eu não tenho fé para isso, não. E outros milagres da Bíblia em que a gente vê a postura desses homens, desses servos de Deus, dessas mulheres. E a Bíblia diz que eles eram exatamente como nós somos. Sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas dúvidas. Mas a Bíblia diz que eles tinham uma coisa em comum, eles oravam e confiavam na intervenção sobrenatural de Deus. E a Bíblia diz ainda mais que eles oravam com instância, com perseverança. Há um episódio no Novo Testamento que nos ensina muito sobre isso. A Bíblia diz que os discípulos estavam vivendo um momento de muita frustração, porque pescavam a noite toda e não pegaram nada. E aí Jesus entra em cena e ordena que Pedro tente mais uma vez. E então o impossível torna-se possível. E o milagre aconteceu. E respondendo Simão, disse, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas, sob a tua palavra, nós vamos lançar novamente a rede. Nós vamos continuar tentando.
Jairo, diante da impossibilidade da cura da sua filha, prostrou-se aos pés de Jesus e, mesmo depois de ter ouvido a notícia da morte de sua filha, Jairo não desistiu. Jesus operou o impossível e Jairo teve a restituição de sua filha. Nicodemos é outro caso em que Deus está diante daquilo que nós julgamos impossível, mudar o coração de um homem, transformar pessoas. Nicodemos está diante de Jesus e Jesus diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, eu posso transformar a sua vida. E diz os historiadores que, de fato, Nicodemos foi transformado pelo poder de Deus. Ele marcou presença no sepultamento de Jesus e muitos acreditam que ali ele estava manifestando a sua mudança de pensamento, a sua mudança de vida. Apresente a sua causa a Deus, porque para Deus nada é impossível. Deus quer surpreender você. E é interessante o modo de Deus agir conosco. Ele diz para orar e pedir e confiar. Então, a partir daí, eu deveria esperar o milagre, mas é interessante que nós somos sempre surpreendidos. E a própria palavra de Deus diz que Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Então, Deus tem uma alegria em surpreender a gente com a sua ação sobrenatural. Você está diante do impossível? A única maneira de você experimentar o milagre de Deus é você acreditando. É você entregando isso nas mãos de Deus. Ele é o único que pode transformar aquilo que eu e você julgamos impossível numa coisa possível, realizável. Há uma outra coisa com a qual eu quero concluir esse texto, meu amado irmão, e encerrar a minha reflexão. Deus luta, Deus batalha, Deus luta as nossas batalhas. O texto diz aqui, se você observar a partir do versículo 8, depois que Deus fala com Josué, dizendo a ele, não tenha medo. O que Deus diz em seguida? Porque nas tuas mãos eu entreguei o seu inimigo. Presta atenção como que Deus faz questão de reafirmar e de afirmar, de enfatizar. Eu entreguei nas tuas mãos. Fui eu, Josué. O versículo 10 diz que o Senhor conturbou os inimigos de Israel. Lançou confusão diante deles. Muito provavelmente, quando Josué e seu exército chega à noite e surpreende, isso deve ter lançado confusão. Então o Senhor conturbou. Foi o Senhor. E fugindo eles, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras. Perceba a ênfase do texto. O Senhor luta, o Senhor fez, o Senhor entregou, o Senhor pelejou. Renove a sua confiança em Deus. Ele permanece fiel. Creia. Creia na intervenção sobrenatural de Deus. Relaxe, descanse, porque Ele está lutando as suas batalhas.